tudo isso é Deus que proporciona. Né? Sexta-feira passada, nós estivemos reunidos ali na casa. Foi sábado, né? É os padres na sexta, né? Mas sábado nós estivemos ali na casa do nosso irmão El, né? Foi um momento muito bom, muito agradável. E vamos aqui a nossa expedição, né? Agradecimento. Vou pedir pela amanhã, né? Amanhã lá no Fabiano, né? Fabiano. O Fabiano todo dia ele procura saber, né? Bom dia, Adão, bom dia. Aí eu mando umas perguntas nele e tal. Eu digo, bom dia. E aí, Fabiano, como é que tá aí? Aí ele fala, aí eu mando os versículos, falo dentro dos versículos com ele, ele responde. E aí a gente vai conversar. A atividade daquele cara do ser humano é muito grande. Nós trabalhamos juntos, todo mundo gosta disso. Isso é exceção. Entendeu? Porque se um cara tem, por exemplo, eu fico comigo. Eu só falo no meu trabalho e qualquer coisa se alguém perguntar uma coisa. E a resposta é sim ou não. Não gosto muito de prolongar a conversa. Mas ele não, ele é daquele jeito. É tanto que ele começava todo dia. Eu cheguei para esse macho é o seguinte, eu fico distante do celular. E essas pessoas que assim, ela gosta de uma resposta. E às vezes eu esqueço. Tem dia que eu, por Brasil, eu venho da igreja, o celular jogar lá, um dia dentro do carro perdido. Alguém liga para mim, a minha mulher, quando ela precisa. E às vezes, aí também não tem muito. Mas não, tanto que eu falo do quê? Mas no começo ele todo dia queria, todo dia aquele negócio. Aí a gente foi. A morar para ele que se batiza, que pessoas boas, é difícil esse mundo de Fabiano é o nome dele. É, Foi que sofreu o acidente. foi. Tá acamado, né? Também já está sendo melhorado. Ele tem mente, né? Ele já tem falado, né? Ele disse, bom, quando eu ficar bom, eu vou batizar. Aí, né? Foi dado 2 estudos, né? Deu um, deu outro, mas é irmão Marta, né? Aí eu falei assim, irmão, né? Batizar para quê, né? Tá tirando alguma coisa dele. Aí ele disse, mano, se tornar uma nova criatura. Mas depois a gente fala sobre isso aí. Rapaz, até sabe, né? Sobre se sair bem. Porque realmente, fundamental o batismo, mostrar para ele, que é para perdão de Deus. Uma coisa que ele vai realmente ganhar de Deus é o perdão. O perdão pelas coisas passadas da vida. Isso aí. Irmão, por exemplo, a menina, ela está na idade de começar o pecado crescer na vida dela. De tudo o pecado que ela comete passado. E vai ficando nela. Só Cristo Jesus pode limpar a situação da vida dela. A situação de lá. Mas também, Fazer o mesmo pedido pela reunião de amanhã, sendo esse corações lá da a que hora é isso? A gente marcou para 5 horas. É muita mulher. Só tem o É o Fábio Dion, né, irmão? Tem o Fabiano que homem, tem um filho dele, né? Eu fui ouvir lá. Mas ele não faz. Ele não ainda participou da outra vez, não. não, eles ainda estão assim. Agradecer, né, por mais essa semana, mais uma vez aqui reunidos, sendo bom. E também pedir para esse Fabiano, eu espero
ainda vou ver, mas eu até quero ir amanhã. Isso aí vai ter 5 horas, né? Aí vocês vão se encontrar onde? Lá já? Lá no É, Pinheiro. já vamos direto. Mas Hoje. Lá não, sabe? se você quiser aparecer lá em casa pra gente junto, tipo 20 para 5, Deixa eu pensar. Vai pegar a casa de lá? Eu vou jogar esse tudo, né? é. E ali é pertinho. É, tá Da na minha casa pra lá configuração. É bem pertinho, né? é bem pertinho. Não é nada casa do Anderson. Pois é, eu conversei com ele, conversei com a irmã, ele disse, eu vou conseguir aqui um outro táxi para tu, e o Antônio, ele está tomando banho. Quando eu cheguei lá, eu estava sentado em Chicago. E ele estava tomando banho. Foi rápido, né? Foi ó. Então, para ele lá poder cuidar com meus botões. Não, tá outro aqui, ó. Pedir também, né, pela saúde de todos. Estou vendo aqui já tá com uns 15 dias, não só aqui, mas todo canto, que tá tendo tipo uma gripezinha, né, tá dando pro pessoal. Fiquei sabendo hoje que o Luiz aí tá com uma dorzinha de cabeça, meio com febre. Não queria vir hoje, né, mas eu falei, Luiz, mas Amigo, só tomar um banho, ficar sentado em mim. É. Aí dá tudo Uma hora certo. ele ficar bom. É que se ficar em casa deitado é pior. Então tá orando pela a Maria Ivone, né? A filha da irmã dela, ela sofreu muito na perda do irmão dela. O Felipe, até um pouco de. Ela fica até um pouco esquecida na fé, sabe? Porque vem aqueles questionamentos, né? Por que, né? Meu irmão, e agora uma irmã, né? Uma irmã, né? Que toda vida a mulher ela sempre mais apegada à família, né, mano? Ela sofre mais a perda. Para que Deus possa fortalecer ela e ela não desanimar na fé dele. Orar por ela, pelo ela, porque o marido né, também sente, né? Não A sente. esposa estando ruim, consequentemente a esposa fica ruim. Outra coisa, né? Para ela foi muito difícil, o irmão dela, né? E para a irmã dela, eu acho que talvez a tristeza maior dela, né? Porque a irmã dela se avançava, mas ela se batizou, né? Ele se converteu, ele se casou com um rapaz bom, e também se converteu. Aí, resumindo, por certo tempo ela deixou o cara, por motivos banais mesmo. Foi para esse mundão aí que cai afora, né? Infelizmente. Eu acho que talvez a tristeza maior para ela assim, não é saber que ela morreu sem. Retrocedeu, infelizmente, né? Aqui a gente não vai estar, né, falando, coisando, mas é difícil, né? A perda a irmã dela, né? É complicado. Mas a gente vai dar falando por ela. Continua aí. Vamos só pegando aqui. Já faz de 8 dias já, né? São 8 dias. Mas foi Tá certo. Foi sábado, não foi? no sábado, madrugada do sábado. Foi 7 e 8, né? Foi domingo, não, talvez que Já foi de novo. foi domingo, né? Foi. Foi domingo. Foi isso, né? Alguém já viu ela depois da acontecida? Morreu muito. Ela foi lá, a gente foi na rede. Não, tu fala vivo ou já faleceu? Não, aí foi. Ah, na Ivana antes, né? Já foi lá nossa igreja duas vezes. Você tá falando da finança. peço oração por cada um de nós. Agradecer por nós estar aqui, por nós estar na comunidade. Agradecer a Deus por nós estar em pé. E nem todos que vieram ficar. Não é fácil ser cristão. E eu sempre na minha oração eu agradeço a Deus pelo Antônio Chileno e pelo outro Antônio, porque pela idade deles, né? Quando eles se batizaram, eu achei muito difícil eles ficarem.
logo em fim, pensei, sabe? Mas caiu um pastilha e outro. Né? Porque quando você já vem numa idade amadurecida, não é mais difícil. Você fica a mente mais pesada. Eu acho, né? E eles dois estão aqui, né? Aí eu me assustei ainda, aquele dia daquela minha aula. E o Wilson estava para me separar, né? O irmão chinês pegou e disse: eu era ateu, irmão. Lá, meu irmão. Aí eu disse: meu Deus. Então, Deus foi muito forte na vida dele. Porque é difícil, tá entendendo? Eu tive comigo, que eu não gostava de trem. Gostava, chegasse na minha casa, eu estava para correr, quando pegar aqueles papelzinhos. Mas a parte de Deus e o meu filho insistiu com 2 livros. Eu comecei a ler a outra escondida. Eu fui me batizar por método de ninguém, mas porque eu levei sorte de abrir o vão, comecei a entender que eu estava totalmente errado. Comecei a entender e ficar com vergonha de mim mesmo. Cada vez eu me aprofundava lendo vão, porque eu sou assim, ó. Eu estava de pedreiro, mas se o Sérgio me contratar para fazer serviço na casa dele, eu venho começando de lá para cá, e ele me tirar e botar por canto, eu vou embora. Eu gosto das minhas coisas assim, eu venho lá para cá, chegar até o final, para ficar certo, do mesmo jeito. Eu me lembro que se não foi em 2 ou foi em 3 que eu abri em vão, aí eu voltei e comecei por ele, página por página, um lado e outro. Eu li ele todinho, uma rota preta. Fiquei só nele, que ele falava só em batismo. Eu me batizei. Nas minhas orações, sempre eu não peço pela minha saúde nem por nada meu. Só peço a Deus para me dê força para me permanecer no caminho que eu estou. Porque muitas das vezes a gente pensa muita coisa na nossa mente. Nós pecamos muito na nossa mente. Mas aquele que está em pé que Deus deu a misericórdia, tem que orar e agradecer todo dia. Não é fácil de dizer. Mais alguém? Luiz. Não quer pedir não, Luiz, da tua saúde, a minha. Agradecer também pelos cooperadores do domingo, né? Que estiveram lá, sabe? Nós ficamos muito preocupados, tudo, mas fizemos um curso, né? Era para ser feito, né? Como vocês já fossem arrebatados. E o Elton ficou muito alegre. Isso é. A igreja, né, só lá em casa não. Na igreja assim, dos hotéis, o termo, né, do nosso irmão, né? Isso, a igreja desviando, realmente a igreja de Cristo. E o culto foi o mesmo culto que a gente, né, adoramos a nossa Deus. Mas vocês, né, a gente sentiu muito falta. Amém. Vamos lá? Vamos orar? Volta nós, Antônio. Senhor Deus, obrigado porque estamos neste momento sempre louvando a nosso Deus e todo o acontecido, né? O importante é que estamos aqui na presença do Senhor e sempre louvando em nome dele, em nome do Senhor. Amém. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção daquele que minha vida mudou. É o amigo Jesus. É o amigo Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só com Ele encontrei essa paz
minha vida mudou. É o amigo Jesus. É o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é Rei, é amor e verdade, só com ele encontrei essa paz que busquei, só com ele encontrei a felicidade. Venho a ti, Venho a ti, sem nada em minhas sem mãos, nada em minhas mas teu mãos, coração mas meu coração deposito aos teus pés. deposito aos teus pés. Leva Leva a tua a presença, tua presença. ouve, ó Deus, Ouve, ó Deus, a minha oração. a minha oração. Tu és meu Rei e meu Senhor, eu trago a ti o meu louvor em sacrifício a ti, meu Deus Altíssimo, por tudo que fazes por mim. As minhas mãos elevo a ti, eis-me aqui, rendido estou Altíssimo. Tu és meu Rei e meu Senhor, eu trago a ti o meu louvor em sacrifício a ti, meu Deus Altíssimo, por tudo que fazes por mim. As minhas mãos elevo a ti, eis-me aqui, rendido estou Altíssimo. Como é aquele lá? Como na estrada de gelo. No começo. Como nós Não, mas tem o começo, SP, né? Como? Não, é. Como na estrada de Jerusalém. Um dia também Mas não podemos começo. cantar. A Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem. Vamos lá, vamos lá de novo. Mantos e palmas. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem aonde se começa a ver o filho do homem que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana,
irmãos. Boa noite. Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Ei, Luiz, você fica do meu lado? Não, é pra cá, não, deixa eu olhar aqui. Não é porque cara, isso é porque fica capaz de tirar dúvida mesmo. É todo mundo, né? Um comprimido, João? Ah, melhor. Capítulo 12. Capítulo 1. Todos acharam? 12 de agora. É, Romanos capítulo 12. Amém. Bom, Luiz. Vou ler aqui o primeiro palavra. Deus. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por enquanto, até aqui. Alguém consegue passar algum, pode dizer, e se for dito até agora, alguém consegue entender alguma coisa? Alguma palavra, uma mensagem, alguma palavra-chave? Se alguém queira compartilhar? O apóstolo Paulo ele faz esse pedido, né, já quase praticamente no final da carta. Ele roga, faz um pedido, rogar é fazer um pedido pelas misericórdias de Deus. Ele faz um apelo muito forte que ele mostra que Deus ele é misericordioso. Deus a misericórdia e Deus, né? E ele diz, olha, agora, pela misericórdia de Deus, pelo sofrimento que Deus nos ofereceu através do Filho dele, né? Eu peço que vocês agora usem esse corpo que não é mais de vocês, para você realmente viver com Deus. Perfeito. Pronto, eu vou deixar o resto com vocês. Mais alguma observação? Paulo ele mostra preocupação. Paulo ele se mostra aqui já uma preocupação pelo que havia por vir, pelo que já estava se acontecendo naquele momento e aquilo que ele poderia vir. Então ele se mostra aqui preocupado, e nós, ao mesmo tempo dessa preocupação que ele mostra, o Benedeu Cláudio, né, ele afirma, né, essa misericórdia que vem do Senhor. Misericórdia que o homem não pode dar, mas o Senhor pode dar. O homem ele já é tendencioso ao erro, a tendência do homem. Então Paulo ele se preocupa, e eu ver aqui, com aquilo que estava acontecendo e aquilo que ainda poderia vir. Tanto que ele já deixou lá no 2, né, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o mundo ele se torna, o mundo ele, aos olhos dos homens, ele é perfeito. O mundo é bom. O mundo é maravilhoso, tem coisas lindas, tem coisas grandiosas que o ser humano talvez acha que não poderia nem contemplar, né? Não poderia nem viver, mas Paulo aqui ele vai nos afirmar para que a gente não venha estar conformado, porque é como se ele dissesse, ó, tudo que está aí vai passar, isso é passageiro, então não vos conformeis com tal coisa, né? Coisa assim, né? Tem essa visão, né? Aí ele tem essa visão e ele fala, né? Para
Agora vocês experimentar qual seja a boa, né, e agradável, perfeita vontade de Deus. A gente entra aqui em doutrina. Porque o mundo, a gente sabe que o mundo está entrando dentro da igreja. O mundo está entrando dentro do prédio. Por exemplo, a maioria das pessoas está fazendo culto não para Deus, mas para as pessoas. Estou conversando com o nosso irmão Antônio, né? O irmão Cis falou, e eu conversando com o irmão Antônio, aí ele disse, eu já passei por várias igrejas. Ele disse, Antônio, mas é o seguinte, tudo que a gente fala, você anotou, que tudo que a gente fala é para você deixar o desejo da carne, para você procurar, né, esperar no Senhor. Por exemplo, nossos ensinamentos ele vai ser baseado nisso. A gente não está mercadejando a palavra, a gente está sendo duro com cada um de nós. Então essa dureza que às vezes a gente acha na igreja é para o benefício espiritual nosso e a mortalidade da nossa carne. Então você vai ouvir coisas que você não vai gostar, mas é para o seu bem. É um remédio, né, que vai realmente curar, que é a palavra de Deus. Ele ficou pensando e disse, mas é mesmo, porque a gente vê muito elogio, né, dentro das congregações. Deus para Jesus e o seu casamento aí, ó. Só o filé. Bom, então, só meio que resumindo aqui o que o irmão Sérgio mais o irmão Antônio estava dizendo, é que no caso, a verdadeira adoração é dedicada a Deus, transformando a mente e recusando os podres do mundo. Certo? O versículo 1 e 2, para entender mais ou menos o sentido, certo? Muito bom. Continuando, vamos para o 3. Por quê? Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só, corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemos ao ministério, o que ensina, dediquem-se ao ensino. O que exorta, façam com dedicação. O que contribui com generosidade. O que precede com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém. Algum irmão gostaria de comentar sobre esse parágrafo? Eu vou deixar uma... Tirando desse que já... Acho muito interessante aqui também que, se eu ver, mas pessoal, uma observação que presta atenção aqui, que Paulo, né, ele enfatiza muito a humildade, né, nesse parágrafo. Porque, lembrando que somos membros de um só corpo, com diferentes dons. No caso, profecia, serviço, ensino, né, são coisas diferentes, dons diferentes, mas somos um corpo só com dons diferentes. Como se ele incentivasse a igreja a entender a diversidade do corpo, né? O nosso corpo, né? Cada parte tem a sua função. Então, o corpo deve ser assim, não tem ninguém menor ou maior, todo mundo é útil. Isso. Embora sejamos diferentes, né, temos dons diferentes, só que esses dons diferentes têm um motivo, que a gente possa ajudar uns aos outros. Eu creio que Paulo faz muito essa questão. No domingo, né? Domingo eu
eu vi o meu irmão cisco um pouco, né, ainda de cansaço, né? Aí eu cheguei aqui pro né, o irmão Matheus bateu perto do microfone aí, vai ajudando ele aí. Né? Foi, é o bom, né? E aí, eu sempre vi o Matheus num luminário fazendo tipo legal. Adivinha hoje estamos nesse dom. É desse jeito, sabe? Interessante que a gente vê a preocupação do Paulo, né? Eu já veio com o Victor, já estava acontecendo. E aí a gente vê aqui no tratar, né, do corpo, de uma só unidade. O Cristo é uma só unidade. A Bíblia fala que é um só corpo, onde cada membro tem a sua funcionalidade. Mas existe um ponto. Existe um ponto de partida. Esse ponto vem de Cristo, né? É, cabeça. O cabeça, ele é o ponto de partida. A linha da chegada é o seu retorno. Nós queremos alcançar. Mas para poder alcançar essa chegada, embora seja uma unidade, cada membro ele vai ter que fazer a sua funcionalidade com destreza Uma verdadeiramente. dedicação. Com dedicação, porque não vai ser de qualquer jeito. Então quer dizer que se a unidade tiver 10 que trabalham e 2 que não trabalham, ela está toda salva? Não. Aquelas duas ali estão prometidas, então elas estão, embora funcione, mas elas não funcionam com perfeição. Eu trabalho com motor de moto, eu abro o motor e eu acho lindo a mecânica. As engrenagens, como elas se encaixam uma com a outra. Uma ajuda na outra. Uma ajuda na outra. Eu costumo dizer, e é uma verdade, a mecânica é uma prova de burro. Por que, Sérgio? Porque se você tirar uma peça com tamanho X de uma posição, não tem como eu colocar uma peça menor em outra posição. Ela não vai encaixar com a peça seguinte. Uma engrenagem não vai casar com a outra. Porque é um sincronismo perfeito que existe no motor. E do mesmo jeito é o corpo do Senhor. Tem que existir um sincronismo perfeito. Porque ela pode sim até alcançar, mas aquela peça prometida ela vai ficar no meio do caminho. O motor do moto, quando ele fica uma peça X, o motor começa a apresentar falha. E tem que haver um reparo. Aí é onde eu entro em ação. Como eu entendo, eu vou verificar, vou reparar. Às vezes tem peça que é reparada, mas sabe o que é mais interessante? É que tem peça que tem que ser substituída. Ela tem que sair dali. Ela não pode continuar. Ela pode ter toda a estrutura. Assim é o cristão da igreja, ele tem a estrutura de crente, ele anda como crente, ele pode até falar como crente. Mas se ele não viver como crente, irmão, ele vai ter que ser retirado. E não só eu vou retirar. Nesse caso, o Senhor vai mostrar. O próprio Senhor vai dar um jeito de retirar. E Paulo ele vem nos mostrando já essa preocupação. Quando ele fala bem aqui no 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um de nós. Então não quer dizer que a fé da irmã Marta é maior ou menor do que a minha. É uma fé, a fé tem um poder enorme sobre as coisas. Mas não convém a irmã Marta querer me dizer, não, eu sou melhor que eu sei, eu tenho 30 anos aqui já na fé, pelejando, brigando, guerreando, Satanás se levantando e eu brigando, derrubando ele. Então, o Sérgio é novinho, está com 10 anos, recente, ainda não passou pela casca do óleo. Não convém a irmã Marta debater o tempo dela com o meu tempo. O Senhor está vendo aqui a minha que foi dado para cada um conforme a sua. Então é o que Paulo ele vem se preocupando, é que embora a igreja seja uma unidade, cada um de nós vai ter a sua parte. Como um motor tem que ter o sincronismo. E é bom quando a unidade está toda numa verdadeira dedicação, porque nós vemos, no domingo eu não estive no culto, o Elton não esteve, o Cícero não esteve. O culto funcionou. Então quer dizer que se amanhã ou depois eu sair de lá e começar um novo trabalho, o culto vai ter que continuar. Se for o El, o culto vai ter que continuar.
A palavra do Senhor diz que tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Então, o bom é isso aqui, quando há tem um manifesto de todo o corpo, ele pode ser ajustado e pode ser adaptado ao momento. Porque, não falando, sabe, não vou citar nomes, mas eu vou falar assim, vou falar da Batista, pronto. Quando eu era da Batista, existia o pastor, o presbítero que tinha lá, aquele pessoal do louvor, e o cara que exaltava era só os caras. E ninguém podia entrar, né? Ninguém entrava nela, blindado. Ninguém podia E se o entrar. pastor adoecesse o presbítero, quem dirigiu o culto? Se o pessoal do louvor lá tivesse sem voz, quem iria louvar? Meu filho Era blindado, irmão, era é blindado. evangelista da Batista, ele faz. Era blindado, e aí? Ninguém faz nada, é só ele. Pois é, uma blindagem, e aí? Como é que funciona? O dia que esse jovem estiver doente, não, vou ligar, não, o dirigente está doente, ó, então não tem nada hoje, todo mundo fica em casa em oração, acabou. Jesus não pode estar lá perguntando porque quem deve é aquele rapaz, ele vai de carona. Tiro. Então, por isso que nós vamos dedicar a nós vemos, a unidade é uma só. Mas o corpo ele tem que estar em sincronia, tem que estar perfeito. E aquele que tiver de forma, se estiver inconformado, desinforme, não estiver lá de forma uniforme com o resto, ele vai ter que sair daquele meio. Não sou eu que vou tirar, não é você, não é você. O próprio Senhor vai revelar. Pai, meu cara. Perdão, viu? Bom mesmo. Continuamos. Eu parei. No 8. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferências aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Bom, o que podemos entender daqui? Bem completo o texto, né? Ele está só incentivando, ele está animando aquele povo e ele está dando características que devem ser seguidas. Ele mostrou a preocupação, ele deu direcionamento, ele afirmou que existe uma saída ali e agora ele está animando, ele está incentivando a perseverança, a força, a alegria, as bênçãos, tudo em comum para o propósito do povo. Também Jesus disse, né, lá no Evangelho, que chamou os religiosos de hipócritas. Que o texto começa assim, igual não seja sem hipocrisia. Naquela época, essa palavra ela não era ofensiva como hoje. Hoje você chama alguém de ofensivo, né? Naquela época não era como quem diz, não seja ator. Não seja Um ator. um ator. É porque hoje as pessoas não querem ver a verdade. Pois é, então, mas essa palavra que Jesus usou, ele está dizendo isso, olha, não sejam atores, não fiquem aí só representando. Então é isso que o Paulo também está dizendo, né? Que não seja só uma figura, né, de representação. Sejam cristãos, seja verdadeiro, seja ame de verdade, tenha zelo de verdade. Na verdade, não Se preocupe um com o outro. Né? de verdade, não atuando, apenas encenando. Essa palavra hipocrisia é Uma encenação. atuar, uma encenação. Atuar. Porque não é assim no palco, né? Você interpreta um personagem. Veste o personagem. Pronto, ele está dizendo, não seja só um personagem, né? Que você vive na fé, seja verdadeiro. Se é você. Seja o que Deus quer que você seja. Foi até a questão que o Sérgio falou no parágrafo anterior, né? Referente do cristão que fala como cristão, anda como cristão, mas não vive como cristão. É isso?
apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, né? Pela misericórdia de Deus, e transformar, né? E não vos conformei com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Como o irmão falou sobre hoje, como eu falei que também o mundo está entrando na igreja, né? E a irmã me fez lembrar sobre os atores, né? Quando a gente traz uma peça para dentro da igreja, quando a gente traz, né, essas coisas, nós estamos trazendo coisas do mundo. Boa, bonita, uma representação, né? Eu estava na reunião lá no alto, no dia lá daquele nosso, do sair, né? Do carnaval. Aí a irmã falou, né, que tinha um rapaz lá fora, né? Ninguém conhecia o rapaz todo mal trajado, né? As pessoas começaram a entrar. Aí o cara fez uma peça, né? O cara lá começou a querer roubar todo mundo, só que o cara era um da igreja. Começou a roubar. Então, olhando essas coisas, né? Parece bom, mas é uma peça. Né? Você está se tornando um hipócrita, você está se tornando um ator. E você pode trazer isso para dentro da igreja e motivar muita gente, mas você está motivando pela maneira errada. Você está trazendo a pessoa a Cristo da maneira errada. Certo? Então, muito ensinamento pode entrar na igreja. E a gente tem que saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Para não cair lá no capítulo 7 de Mateus. Senhor, não lhe conheço. Não lhe conheço. E aí a gente pode ver, né? Com certeza, não. Esse artigo 59 enfim, enfatiza, né, muito essa questão do amor sem hipocrisia, e amor sem hipocrisia, mas sem poder do mal. Né? Poder do mal. E a gente ser zeloso e ser fervorente, não, fervoroso, né? E perseverante nas nossas orações. Continuamos. A partir aqui do versículo 14. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegrem e chore com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Alguma observação que alguém queira acrescentar? Claro, né? Esse 15 aqui, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso aqui é quase como aquele mandamento lá de Cristo, que ama o teu próximo como a ti mesmo. Que muitos falam que é um dos mandamentos mais difíceis, que realmente é mesmo. E não é, e muitas vezes torna fácil, porque nós escolhemos aqui amar, e gostar. Eu vou amar meu irmão de sangue, vou amar meu vizinho. O Mateus já não gosta, mas aí cabe essa lição, né?
Então, assim, e aqui a gente vê que a melhor coisa aqui, Paulo, né? As recomendações que ele dá a respeito de amar uns aos outros, né? Porque a leveza como se celebra, chegar com os que choram na show de nada, né? Show de engano, é chorar sentimento de uma pessoa do seu irmão, independente pelo ser que ele está sofrendo. Você chegar junto e falar, né? E aqui, ele fecha o livro para você fazer com o seu, até com o seu irmão. E, assim, são esses pequenos versículos que eu deixo muito interessante para tornar um ou dois meses, né? Como você já falou aqui no início, ele fala da unidade, né? E ele começou falando da unidade e termina, e fecha. Amém. Excelente. Mais alguém que gostaria de falar? Interessante que Paulo aqui, ele é uma carta bem completa, né? Isso. Nós vemos todo uma narrativa, né? Todo um processo, né? E aqui já no testamento aqui, nós vemos essas advertências aqui, porque ele já sabia daquilo que aquele povo ia sofrer. Perseguição, né? Porque o povo de Deus, ele é um povo perseguido. E ele saberia que o homem na sua natureza, ele poderia falhar. Ele poderia não retribuir conforme Cristo fez. Ele retribuiria conforme a sua vontade, o seu desejo, né? Que às vezes, quando nós somos ofendidos, a nossa ação não é de entender, é de se defender. Quando a gente se defende, automaticamente a gente faz o quê? Uma acusação. A gente também acusa. Quando a gente se defende, a gente acusa. Mas quando a gente recebe, e recebe em silêncio, eu creio que causa vergonha naquela própria pessoa que talvez te acusou. Eu confesso que eu tenho um temperamento bem curtinho. Bem curtinho mesmo, bem curtinho. Hoje está melhorando um pouco, mas bem curtinho. Palavra, resposta na hora. Nunca pedi palavra com ninguém. Eu até confesso que pode ser até um erro meu, mas eu não confesso daquilo que eu não me arrependo daquilo que eu falei. Me arrependo daquilo que eu tive vontade de falar e não falei. Como eu disse, como foi bem a hipocrisia, hoje as pessoas não estão dispostas a escutar a verdade dói. Para alguns dói, para mim dói não. Cada um gostar de mim pode falar, não gosto, acabou. Tem. Proposta sua, opinião minha, acabou. Mas é muito difícil porque o povo persegue esse povo de Deus. E pra gente que às vezes não pagou até culto, às vezes é difícil a gente baixar a cabeça, a gente quer se defender, quer mostrar que não fez, mas pela graça de Deus, eu digo assim, embora eu tenha um pavio muito curto, mas curtíssimo mesmo, eu nunca gostei muito de contender, ou de talvez querer me defender. Se você vem me acusando, eu só escutava e pronto. Eu já, o meu pai, quando a gente é adolescente, né, a gente responde pai, mamãe, né, na nossa ignorância, na falta de conhecimento. E eu me lembro que eu respondi meu pai uma vez. E não foi tão assim, mas eu respondi meu pai uma vez. E às vezes que meu pai veio mesmo assim pesado comigo, a minha ação foi só uma, baixar a cabeça e chorar. Ele podia estar certo ou errado. Ou eu podia estar certo e ele errado. Mas eu entendia que aquela era um momento de raiva. E que ia passar. E ele poderia se arrepender. Mas se talvez eu faça aquilo que eu queria falar, eu confesso que talvez eu não me arrependeria. Não me arrependeria. Então, pela graça do Senhor, eu acho que Deus já vem conservando. E eu tenho isso comigo, que às vezes eu escuto e só abaixo a cabeça e tchau. E vou. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu sou explosivo, meu pago é curtíssimo, curtíssimo, curtíssimo. Eu não meço palavra, não meço. A proporção que pode chegar. Mas o que a gente vê aqui Paulo querendo tratar para a igreja é que nós não sejamos assim, né? Explosivos. Que nós não. Certo. Então tu é o colérico, né? Eu sou o quê? O colérico, né? Fica. Mas sabia que as melhores pessoas para a gente trabalhar é essa pessoa
Por exemplo, Raimundão. Acredite, eu sei que, olha, você fez essa coisa, sabe? Então, isso é bom, né? Para quem está olhando. Mas isso aí, realmente, nós precisamos, como ele fala aqui, né, ser misericordioso e longânimo. Por exemplo, você, eu acho que você é descer de cima, mas você faz perdoar, né? Sim. Essa é o bom do colégio. Eu também sou do mesmo jeito. Não, perdoa na hora, eu olhei a raiva, mas depois, pra mim, tá tudo normal. Pois é. Então é nós somos assim, colégio. A gente pega pesado, mas, sabe? A gente volta, Acho que conforto. volta de novo para a máquina, né? Olha ali. Então isso é bom. É ruim. O cara não é dessa maneira. Né? Tem outras maneiras que os homens são. Né? Tem uns que são colegas, tem outros que são de outro tipo, e fica mais difícil da gente trabalhar com outras pessoas. Né? Eu achei interessante isso aqui, versículo 17. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem, né? Perante todos os homens. É todos os homens. Tanto os cristãos como o pessoal do mundo. Né? A gente temos que tratar todos os homens bem. Seja ele bom, seja ele mau, seja ele da igreja ou não da igreja, a gente tem que tratar essa pessoa bem. Né? Por quê? Quando ele fala porque está escrito, porque estava lá que tudo, né, todo juízo, já tinha falado do Velho Testamento, está repetindo no Novo Testamento, e quando repete no Novo Testamento, é um mandamento do Senhor. A gente viver tanto na velha aliança como na nova aliança. E ele fala que a gente, fazendo assim, né, não pagando mal ao nosso inimigo, a gente vai botar brasas vivas na cabeça dele. Ele vai pensar, Paulo pastor, com ruindade com essa mulher, com esse homem. E ele me trata bem. Por quê? Porque o amor está perdoado. Sem hipocrisia. Porque ele está revestido em Cristo. Por exemplo, eu e o El, nós tivemos uma arranca-rabo lá no Paraipá. Ele falou uma coisa, eu falei outra e tudo, aí nós se trancamos, se fechando. Nós íamos evangelizar. E fez bico? Hã? Esse é o bico. Fez. Então foi certo. Quando ele fala assim, ó. Se ele não tem que fechar o bico, nem olha pra ele não, não esqueça. Aí nós fomos evangelizar. Aí eu digo, rapaz, nós fomos bíblico até nessa situação, né? Paulo e Barnabé. brigar. Sabe se separar, a gente continuou. Mas é isso mesmo. A vida cristã, você tem que perder. Quem perdoar significa perder. Quem perde ganha. Interessante que diz que foi dito aqui, sempre que alguém lê aqui, eu também leio, aqui no versículo 4, 4, né, que ele diz assim, ó, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos membros têm a mesma função. Isso aqui é muito interessante, pelo que eu passei na minha adolescência, quando eu me batizei, né? Quando a gente se batiza, a gente é um adolescente, né? É novo, né? Aí eu ficava assim triste, porque muitos irmãos ali, eles me obrigavam praticamente a fazer as coisas, né? E como o Sérgio falou, eu acho que eu tenho um pavio mais curto do que o dele.
Deus é tão bom que eu superei tudo aquilo, que eu podia ter soltado os cachorros, entendeu? Aí eu ficava assim, irmão, muito revoltado. Aí toda vida que isso aqui, eu me lembro que eu passei por um pouco da igreja, nem todos os membros têm a mesma função. E ali eu via onde eu estava, que muitos membros daquele dali onde eu estava queriam ter uma função ali, não para Cristo, mas para o ego dele mesmo. Entendeu? Às vezes eu ficava ali, a minha mulher ficava dizendo as coisas, porque eu sabia quem era quem por dele ali, né? E ela dizia assim, se tu faz isso, não é que é um cristão. Eu sou cristão, mas eu não sou hipócrita. Eu sei, Deus me deu o dom de eu olhar e dizer quem é quem. Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa. A minha mãe dizia uma coisa e é verdade. Ninguém consegue esconder sua curiosidade, porque os olhos dele, os olhos internos, você desliza ali em qualquer momento, tá entendendo? Aí, irmão, eu fiquei ali, e a última vez eu participei ali do ensino que tinha, e eu não queria ir. O El disse, não, pai, não vou não. Por que tu não vai? Eu expliquei. Eu não tenho muita leitura, eu leio pouco, entendeu? Não tenho muita leitura, e ali eles vão separar e vão querer que dê a resposta. Aí o irmão estava até gostando, mas o irmão me obrigou praticamente, me obrigou a dar a resposta. E ele já sabia, esse próprio irmão já sabia. Ele foi dos que vinham me atuando desde o começo. Uma vez nós estávamos evangelizando, ele praticamente obrigou eu ir lá ler um texto para a mulher e ele ficar olhando. Aí nesse dia eu peguei, estava só ele, irmão, vai se converter, você é o mais verdadeiro, você não está convertido não. Eu tenho pouco estudo da Bíblia, mas você não está convertido. Então ele ficou doido de carro, você vai ter que me ouvir, mas eu peguei e descasquei lá. Pronto, aí disse, aí eu vou e joguei esse assunto também do ensino lá. Joguei tudo nele e ele. Todo mundo foi embora e eu na barreira ele vermelho, da cor do vestido dessa menina. E eu disse a ele, agora irmão, se você é um cristão, que você diz que é de verdade, quiser ficar com a minha, pode você, não vou ficar com a você não. Eu só estou dizendo que é assim, assado comigo. Se você não quiser, eu não quis mais nem no pé. Pode dizer o Elton, meus filhos tudinho, porque eu mando na minha vida dele. Pronto, aí ficou. Acho que só quem sabe disso aí é ele, ninguém nunca comentou. Ele ficou de boa comigo. Aí, irmão, eu fiquei, né? Eu fiquei muitas coisas ali. Aí teve outro irmão lá que eu falei não sei o que lá e ele gostou. Aí ele disse, irmão, repita isso aí, irmão. E pegou logo uma caneta e foi escrevendo. Vou botar isso aqui no meu. Minha vida. Não, ele ia dar o estudo novo. E vou botar isso aí no meu estudo, porque eu gostei dessas palavras. Aí eu fiquei assim, irmão. É por isso que tudo que for dito aqui, ó, que Paulo está dizendo que o irmão trouxe, ele alerta os irmãos, porque ninguém pode fazer isso não. Irmão, eu estava entrando na fé. E a fé em Deus é uma coisa séria, é uma coisa que ninguém vê. Muitas vezes a gente se acha com burro na nossa mente. Aí eu pego os abacaxi desse aí dos irmãos, que não eram os irmãos corretos. Como é que o irmão pega uma coisa, eu pego o Sérgio, e vou botar numa coisa que já está feita, eu preparei, porque eu achei bonito. Aí por isso é que eu digo, irmão, a parte daquele irmão que subiu ali, ele não estava fazendo aquela pregação para Cristo, não, era para o ego dele, irmão. A função dele que ele escolheu ali, que ele queria crescer, que ele queria não sei o quê, entendeu? Aí cada vez eu ficava, e muitas das vezes a minha mulher, o que tu tem? Não vou mais fazer não. Vamos ser mal o quê? Aí eu me lembrava que o Elton, quando me levou para batizar, ele disse, pai. Aí depois que eu fui saber por que o Elton disse aqui, porque ele já tinha percebido alguma coisa. Ele sabe que eu nunca fui muito burro, eu gostei de observar as coisas, você ia lá enquanto eu tiver. Aí foi a primeira coisa que ele disse. Ele disse, pai,
O senhor vai se batizar, mas o senhor não se importa com o que o senhor vê, qualquer igreja que o senhor tiver. O importante é que o senhor Na fé. continue na fé e o seu pastor é a Bíblia. O senhor deixa as coisas erradas que o senhor vê pra lá. E aí, aí é assim mesmo. Você vai deixar alguma coisa, né? Eu só falar que no versículo 17, né? O modo citou aí o João Paulo, versículo 17. 17, ele falou que esforçai-vos, né? Não é uma coisa assim que acontece de forma natural, tem que ter um esforço. Então, ninguém pensa que fazer tudo isso aqui é uma coisa porque a gente está lendo, então fala que é muito. Aí vamos sair daqui e vamos viver isso aí. É que é o sacrifício, né? Tem sacrifício, tem esforço, tem vigilância, tem renúncia. E é só o que teve, é não. Nem tudo pode ser sim. Então, esforçai-vos. Amém. Bom. Amém. Então, Interessante que essa palavra esforçar, né? Porque se nós formos ver, né, nos analisar assim mesmo, será que toda vida nosso amor está sendo verdadeiro para conosco? Isso que a gente fala, o amor seja no quê? Será que toda vida o amor está sendo verdadeiro para contigo, ou para comigo? Não, mas será que toda vida está? Um exemplo, mas eu estou falando no âmbito geral, né? Não, Tanto para com nós que somos irmãos, porque quem está falando nós temos que abençoar até os inimigos, né? Todos. É verdade? Então a paz tem que ser com todos os homens, né? Não estou falando lá na questão, porque eu te amar é fácil. Agora o que está lá fora. Meu pensamento. Isso, tá entendendo? Agora o lado de fora, será que todo mundo amor por ele vai ser verdadeiro? Ou em algum ponto pode ser fingido? Será que realmente estamos amando cordialmente uns aos outros? Amor cordialmente é aquele que é aquele fraternalmente, de irmão de verdade, né? Será que está acontecendo isso toda a vida? Exato. Então é por isso que numa conta tem que ter o teu esforço. Porque todas nós somos pessoas imperfeitas, né? Imperfeitos que estão aqui lutando a cada dia para, né, melhorar cada vez mais. Né? A perfeição vai ser só quando nós for levados ao céu, né, e esse corpo corruptível vai ser transformado em incorruptível. Né? Então nós estamos em obra. Estamos em obra. Né? Estamos ainda sendo montados, construídos. moldados, né? Cheio de defeitos, cheio de falhas. Mas o importante de tudo é que nós estamos aqui. Ainda estamos aqui, ou ainda estou aqui, né? Estamos aqui pelejando. Né? O importante é que nós não retrocedamos. Mas mesmo com todo defeito e falha que nós temos, siga adiante, né? Interessante que falou que o corpo tem vários membros, né? E cada um tem uma função. Cada um tem uma função diferente do outro, mas cada um precisa do que um dos outros. Não é porque a função da armada aí vem da minha, eu preciso dela e ela precisa de mim para que essa engrenagem, né, que o Sérgio falou, ela possa o quê? Fazer a moto andar, né? Exatamente. Então, se não tiver isso, então, o que acontece? Não, tem a minha função na igreja, né, eu me preciso naquilo, não quero ajuda de ninguém. E me ajuda aquele, não. Nós temos que estar dando isso. Até para o cargo, né, a carga ser dividida para cada um. Por exemplo, o Sérgio falou da moto, né? A moto. Tem muita coisa importante da moto. Tem aquela coisa oculta lá na moto e você não sabe que ela é tão importante. Hoje, acho que tem moto agora sem comandar, né? Só rádio. Mas de primeiro a gente só via, por exemplo, a moto estava funcionando. Mas estava funcionando da maneira errada. A gente viu os caras, sabe, assim no tanque, né? Que sai com o bicho flotando. Então, é uma igreja que está andando, mas está andando da maneira certa, porque É tipo, aquele vai dar certo, mas não é o certo. não é aquele camarada, não é. Tomei a moto do rapaz. Pegou, vai dar certo. Interessante que depois do correr que eu fui batizado, eu fui entender por quê.
Porque que eu assisti, quando eu fui batizado, eu assisti muito, tinha muito ensinamento. O irmão Cláudio ensinava um monte lá, eu gostava. E eu fui entender por que você tem que ter, sempre estar lendo sua Bíblia. Porque, que nem o Cícero mesmo falou, seria hipocrisia qualquer um de nós abrir a boca e dizer que ama fidelizadamente, sem nenhum defeito a qualquer irmão. Mentira. Mentira, porque é por isso que a Bíblia tem que você está sempre na Bíblia, porque tem esses valores falar, você está na luta, você está na carreira, porque erro, sempre você vai errar. As pessoas que a gente não podia ofender, que podia amar, que é jurado, é uma pessoa que viveu ao seu lado, que nem a minha velha mesmo há muito tempo, quase 40 anos de casa, cuidou dos meus filhos, cuidou de tudo. Tem muitos momentos nas nossas vidas que nós se iramos, ela tem raiva de mim naquela hora, eu tenho raiva dela, e nós não sabemos naquela hora se nós, com meio dia, tivemos família, entendeu? Aí assim acontece na vida do casal, que não pôs no filho. Qual é o pai que quer espancar o filho? Mas na hora da raiva ele fala coisa que ele, né? E meu amigo, nós, dependendo do que você seja, cristão, seja lá o que for, não tem como você manter 100%, você sempre vai falhar. Por isso que a própria palavra diz que você tem que vigiar, estar alerta todos os dias, por causa que você vai falhar sempre, entendeu? Se eu disser que amo qualquer um dos irmãos da igreja eternamente sem falha, eu estou mentindo. Porque nem o meu filho, nem a minha esposa, tem momento que não tem amor nenhum. Porque, que nem o meu filho disse que ele tem um pavio curto, onde ele vê de mim e da minha esposa. Ela tanto é azogada que eu sou pior que ela. É tanto que muitas das vezes ou ela se cala ou então vai acontecer uma coisa pior, entendeu? E a gente não devia fazer isso, irmão. E a gente se agarra de vez em quando fazendo isso. Quantas vezes eu não saio de casa do meu trabalho de manhã, por esse menino agora não mudou, mas antigamente o meu coração espedaçado. Porque às vezes nós começávamos uma confusão de mãe e eu dizia coisa que eu passava o dia todo encucando. Para que eu disse isso com ela? Ela não é isso, ela não é aquilo. Para que eu fui falar aquilo? Irmão, você passa o dia todo sofrendo, entendeu? Aí, irmão, por isso é que é muito difícil ser cristão. É muito difícil. Né? Eu morro de medo em qualquer reunião, um dia eu me exaltar com qualquer um de vocês, vocês comigo, porque isso vai acontecer, irmão, a qualquer momento. E como nós somos cristãos, o que, é que nós temos que fazer? Pedir perdão. Irmão, Marta, perdoa, já ofendi. E aí ela do mesmo jeito. Uma vez lá na Paraipaba, mais o irmão Cabo fizeram uma raiva, morrendo de fome, que eu estava me tremendo. O irmão Cabo se enfesou, distanciou comigo. Aí antes dele almoçar, veio logo cantar, me abraçou, mas me perdoa, irmão. O irmão está perdoado. Tem que ser daquele jeito, irmão. Mas no momento ele se lembra, daquele Não, não sei. ele ficou até assim, eu não vou comer não. Ele ficou, aí depois veio lá onde eu estava, né? Porque, irmão, sempre vai acontecer, irmão. Sempre vai acontecer. Com o que nós não devíamos fazer com as nossas famílias, nós faz. Principalmente com as esposas que cuidam de nós. Essa daí, porque foi ela mesmo que acostumou e ela esqueceu mais. Mas antigamente eu inventava com ela, a que só estava indo banhar. Entendeu? Mas ela que tinha isso desde novo, ela deixou para depois ficou só nós dois juntos. Aí no momento de uma raiva, o cabo diz coisa, não se lembra do benefício que sempre teve. Hoje ela é doente, eu pelei para fazer ela não deixa, mas todo dia ela faz minha tapioquinha. Um café ela que faz, né? Não era nem para ela fazer mais isso, que ela é cheia de dor, cheia de doente, mas eu pelejo, mas ela sabe que aquilo é uma função dela e não faz. Mas na hora de uma raiva que ela me fizer, eu vou me lembrar de nada do que ela fez comigo, é qualquer de nós, infelizmente. É por isso que a gente tem que estar atento e vigilante, porque nós somos falhos, vamos sempre falhar. Acontece também. Amém. 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 Amém, né? Mas eu sou assim. Se tem pão duro, como pão duro. Se não tem nada, não como nada. Tranquilo. Não tenho preferência por nada. Não tem comida, tem cuscuz, tem um tomate, como um tomate.
que vier Só não tem reclamação, né, É. Xande? Só não tem reclamação. Né? Não tem nada. Vamos comprar um ovo. Tá certo. Mas farinha, quando você Cozinha, comer. com sal. Acabou. Não tem frescura. Amém, né? Não que diz aí. Ah, perdão. Então, só para concluir aqui, né? Vamos lá, para concluir aqui. Rapidinho. Que aqui o Paulo vai passando instruções para a gente basicamente abençoar os nossos perseguidores e viver em paz com todos, não se vingar e vencer o mal com o bem. Amém. Amém? Senhora, né? Senhor Deus, Pai maravilhoso, Senhor, eu quero te agradecer por este momento ao qual o Senhor nos concedeu. Te agradecer por mais um dia de vida ao qual o Senhor nos deu. Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na casa do teu servo, do Cícero, da esposa, que nos abriu as portas mais uma vez para nos reunirmos com o Igreja do Senhor. O Senhor bem nos conhece das nossas necessidades, das nossas aflições, angústias, ansiedades, decepções, felicidades. O Senhor conhece todo o sentimento que há em cada um de nós. O Senhor bem nos conhece mais mesmo que propriamente cada um de nós nos conhecemos. E o Senhor com propriedade tem cuidado daquilo que é teu. O Senhor nos tem como filhos obedientes, filhos fiéis, embora ainda andamos em alguns momentos desgarrados, sem pensar em Ti, sem Te consultar. Mas a tua misericórdia nos alcança sempre, a tua misericórdia nos tem posto de pé. E assim, Senhor, eu quero declarar a Ti que as nossas vidas pertencem a Ti, pois o Senhor a nos deu e só o Senhor a nos pode tirar. Senhor, tome cada um de nós em Tuas mãos, nossos pedidos de orações, nossos agradecimentos. Como eu já bem falei, o Senhor é aquele que nos conhece e nos sonda no mais profundo íntimo. Dá bom ânimo, dá alegria para cada um de nós, para que nós possamos estar juntos sempre que pudermos, unanimemente, como a Santa Palavra fala, nós possamos andar alinhados um com o outro, conforme o Senhor deseja de cada um de nós. Nós somos o corpo, o Senhor é o cabeça, somos uma unidade, mas temos um ponto de partida que vem de Cristo Jesus. Estou em tuas mãos, a do nosso irmão Elton e sua família, a nossa irmã Ivone, que perdeu recentemente a sua irmã, Fabiana, e bem como o Cícero trouxe, Senhor, para ela pode ser mais difícil, porque ela viu aquela jovem nascer em Cristo Jesus. Mas de repente ela perdeu-se, ela ficou encantada novamente com as coisas do mundo. Nós sabemos quão grandes são os espíritos malignos que nos levam de volta ao mundo, e assim fizeram com a vida dela. Assim. Infelizmente, a sua vida foi retirada dentre nós, e só resta a dor para aquela família, o pranto, aquelas crianças que irão crescer sem ter uma mãe. Mas, Senhor, eu vejo grandes coisas até na hora da dor. E que a dor, Senhor, daquele povo ali da Paraibaba, que está passando, para a perda da Fabiana, possa servir como ensinamento, Senhor, para eles, que é o pensamento que tem, pois foi morto, foi pego. Mas ali, Senhor, não foi só a Fabiana que se converteu, foram muitos que foram convertidos naquele local, e já são muitos os quais abandonaram, são muitos aos quais voltaram a viver de forma dissoluta. E, Senhor, dias atrás eles puderam contemplar a morte de um ímpio. E eles nem conheceram a verdade assim como ela. Senhor, quebrando aqueles corações, transformando aquelas vidas. Que aquela localidade, Senhor, ela venha ser luz, ela venha ser um candeeiro no meio das trevas. Ela possa ser a lamparina acesa para aqueles que ainda não enxergam a tua graça e a tua luz. E que assim seja, Senhor, nos dá um bom retorno aos nossos lares, um bom descanso. Nos reúne mais uma vez, se possível for, no domingo ali em Barroso. Conforme tu queres, desde sempre. Amém. Amém. Chefe, até o pão. Para de pedir pão na mais vezes, foi Paulo. Pouco patê. Ei, cara, tá na hora. Ei, cara.